E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá a hora que você está vendo esse vídeo. Concurseiro não tem hora para estudar, qualquer hora é hora. Hoje, nosso terceiro vídeo, certo? Eu vou resolver a prova da Prefeitura de Arujá, cargo de nível médio, escriturário e oficial administrativo. A prova foi recém-aplicada, há cerca de pouco mais de um mês, no dia 10/3 de 2019, pela VUNESP, certo? Então, esse nosso terceiro vídeo, eu vou resolver essa prova, são 10 questões de matemática, né? E os próximos vídeos que eu vou fazer, já a partir do quarto, eu vou fazer vídeos por matéria, certo? Vou escolher uma matéria qualquer ali e vou selecionar as questões da VUNESP e vou apresentar as resoluções para vocês verem como é que as questões se repetem, o modelo de perguntas, né, do que ele quer saber, como é que ele faz para determinar as variações de cada questão para cada assunto, certo? Então, esse ainda vou resolver provas e já pelo nosso quarto vídeo eu vou fazer por matéria, incluindo também as matérias do Barro Branco, já que saiu o edital, né, das 500 questões, já saiu o edital do Barro Branco e essas 500 questões vai englobar também as matérias lá do Barro Branco, aqueles que vão fazer poderem acompanhar. E já falando da Academia do Barro Branco também, né, já que foi incluído a disciplina de Física, 4 questões, né, da disciplina, eu também vou disponibilizar um curso aqui sobre a matéria de Física, né, de modo que você acerte todas as 4 questões. Como a matéria não vinha sendo cobrada, né, as matérias, se eu não me engano, é Física, Química e Biologia, né, Química eu tenho certeza, agora Biologia eu não recordo se é Biologia mesmo, certo? Essas matérias vão fazer a diferença porque ninguém estava estudando, não era cobrado no concurso, né? Como está sendo cobrado agora e a prova já é no dia 30/6, você não vai ter muito tempo para estudar, então essas questões vão fazer a diferença na prova. Eu vou racionalizar o máximo o ensino da física, até porque não é muito tópico, né? Eles botaram ali alguma cinemática, né? Uma parte da dinâmica, uma parte da termologia e outra parte do eletromagnetismo, né? Se eu não me engano, não tem nem eletromagnetismo, é só eletricidade mesmo. Se eu não me engano, é só circuitos, só eletrodinâmica e eletrostática. Não tem nem magnetismo, certo? Então, eu vou simplificar ao máximo, mostrar como é que a VUNESP cobra, o que você tem que saber para você acertar essas 4 questões, aqueles que forem fazer o Barro Branco, que vai ser o diferencial na sua classificação, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá resolver as 10 questões dessa prova, beleza? Então, pessoal, a primeira questão da prova, a questão foi a número 16. Uma pessoa utilizou metade do dinheiro que tinha em sua carteira para comprar um livro. Com 1/4 do valor restante, comprou um lanche e ainda restaram R$ 45. O valor em dinheiro que essa pessoa tinha na carteira era... Então, qual é a situação? Qual a situação inicial? A pessoa tem na carteira um valor X. Ela gasta comprando um livro, a metade. Então, ela gastou X sobre 2, certo? Com quanto ela ficou? Ora, se ela tinha X e gastou a metade, e a metade é X sobre 2, restou para ela a outra metade, né? X sobre 2, certo? E depois, o que acontece? Ela vai comprar um lanche, e nesse lanche ela gasta 1/4 do valor que ela tinha, ou seja, 1/4 de X sobre 2,
certo? Então, o lanche custou x sobre 8. Multiplica, né? 1 vezes x, x. 4 vezes 2, 8. E ainda lhe sobrou R$ 45. E ele quer saber quanto que ela tinha na carteira inicialmente. Então, na carteira, ela tinha, se eu somar o que ela gastou com o livro, mais o que ela gastou com o lanche, mais os R$ 45 que sobrou no final das compras, tem que ser igual o que ela tinha na carteira, certo? Então, montei a minha equaçãozinha aqui, traduzi do português para o matematiquês, certo? Saímos do problema que está descrito aqui e transformamos ele em linguagem matemática. Agora é só resolver, né? Tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro. O x que está do lado de lá, positivo, ele vem para cá negativo. E o 45 que está positivo desse lado, ele passa para cá negativo. Tirando o MMC entre 2 e 8, vai dar 8, certo? Se os números são compostos, né, um faz parte do outro, vai dar o MMC, vai dar o maior, né? Número composto quer dizer que eu estou dizendo que não é um número primo, né? É um número composto por mais de um algarismo, né? E esse algarismo faz parte, né? Eu vou tirar 8, é o quê? Se eu decompor em fatores primos, 8 é 2 ao cubo, que é igual a 8, ou seja, é 2 vezes 2 vezes 2. Esse 2 aqui já está aqui dentro, né? Então o MMC dele vai ser o maior, que é 8, certo? E aqui é 1, né? Não precisa nem falar. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes x, 4x. 8 dividido por 8, 1 vezes x, x. 8 dividido por 1, 8 vezes x menos 8x. É igual a menos 45. Aqui dá 5x. 5x menos 8x é igual a menos 45. Esse 8 que estava aqui dividindo, eu já jogo para cá multiplicando. Fica menos 3x é igual a menos 45 vezes 8. Não vou multiplicar. O menos com menos vai cortar, vai ficar mais. Esse 3 eu posso já simplificar com 45, vai ficar 1. 45 dividido por 3 dá 15. Então, x é igual a 15 vezes 8. 15 vezes 2 é 30. 30 vezes 4, 120. Então, 120 é x, é o valor que ele tinha na carteira, gabarito letra A. É óbvio que esse modo de você fazer a questão é o modo clássico, o modo bonito, né? Esse tipo de questão você não precisa montar isso tudo aqui, certo? Talvez você até vai ganhar tempo não fazendo isso. Nesse caso aqui, você ia ganhar bastante tempo porque já a primeira opção já é a resposta. Mas o que você pode fazer? Eu não consigo montar essa equação aqui. Eu não posso perder esse tipo de questão, mesmo que eu não consiga montar isso aqui. Eu vou trabalhar as respostas. Vou pegar aqui a primeira, 120. Ora, 120. Vou supor que eu tinha 120 na carteira. Gastei a metade do dinheiro. A metade de 120 eu dividi por 2. É 60. Então o livro foi R$60. Tá? Se eu gastei metade com o livro, eu fiquei com quanto na carteira? Mais com os outros 60. Gastei 1/4 do valor restante para comprar o lanche. 1/4 de 60 é 60 dividido por 4, que é R$15. R$15 foi o preço do lanche. Certo? Me sobrou quanto? Me sobrou R$45. Ora, as contas bateram. Ó, eu comprei um livro a metade do que eu tinha na carteira, R$60. Do que sobrou, 1/4 eu gastei com o lanche.
certo? 15 reais. E ainda me sobrou 45. 45 com 15, 60. 60 por 60, 120. Só pode dar isso aqui. Nas outras opções, não vai dar para você fazer, a conta não vai bater, então só pode ser a letra A, o gabarito, certo? O jeito bonito de você fazer é esse aqui, mas na prova não existe jeito bonito, existe jeito que você marque o gabarito certo. Isso que importa, na prova o que importa é marcar o gabarito certo. Fazendo de qualquer jeito você marca o gabarito certo, então qualquer um dos jeitos são válidos na prova, certo? Uma empresa recebeu em certo dia 48 correspondências, sendo 1/6 delas apenas propagandas. Das correspondências restantes, 1/5 foi encaminhado ao setor financeiro e 14 delas ao setor administrativo. A fração que as demais correspondências representam em relação ao número total de correspondências recebidas naquele dia é... Então, o que acontece? Em tal dia, a empresa recebeu um total de 48 correspondências. 1/6 delas eram propagandas. Então, propagandas eram o quê? 1/6 de quanto? De 48, que é o total de correspondência. Isso resulta em quê? 48 vezes 1, 48 sobre 6. 48 dividido por 6 é igual a 8. Então, 8 foram propagandas. Certo? Aí depois o que ele fala? Das correspondências restantes, quanto é que são as restantes? Ora, o total, 48, menos as 8 que eram propagandas, 40. Certo? Então, 1/5 foi encaminhado ao setor financeiro. Então, para o financeiro, foi encaminhado 1/5. 1/5 de quanto? De 40, que são as restantes. Então, 1/5 de 40 é igual a 40 dividido por 5, que é igual a 8, certo? 8 foram para o financeiro. E 14 delas para o setor ADM. 14 para o setor ADM, administrativo. Ele quer saber a fração que representa as demais correspondências. Ora, que demais correspondência é essa? Ora, é o que sobrou do total de correspondência recebida naquele dia. Você tira as 8 que foram para propaganda, que eram propaganda, as 8 do setor financeiro e as 14 do setor ADM, soma isso tudo, que vai dar 8 com 8, 16, com 14, 30. Né? Então, tirando essas 30 correspondências, de 48 menos 30, o que são as demais? São essas 18 que não são nem propaganda, não foram nem para o financeiro, nem para o ADM. Então, ele quer saber a fração entre essas demais correspondências, dessas 18 correspondências, em relação ao número total de correspondência. O número total foram 48, certo? 18 sobre 48. Posso simplificar? As duas dá por 6, né? Vou dividir por 6 em cima e embaixo. 18 dividido por 6, 3. 48 dividido por 6, 8. 3/8 é a fração irredutível que representa o número de correspondências que não foi para nenhum dos três setores e em relação ao número total, gabarito letra B. Vamos lá, 18. Uma pessoa possui 480 folhas de papel sulfite, sendo que cada folha ou é da cor branca ou é da cor azul. De modo que a razão entre o número de folhas azuis e o número de folhas brancas é 3/5. Após utilizar 30 folhas azuis,
a razão entre o número de folhas azuis e o número de folhas brancas passará a ser. Então lembre que razão a gente tem que acompanhar aquilo que foi dado, certo? Ele falou que é folhas azuis, a razão entre folhas azuis e folhas brancas. Então 3/5 é a razão entre folhas azuis e brancas. Então eu tenho que botar azuis sobre branca, certo? Eu não posso trocar a ordem. Isso é 3/5. E ele diz que tem no total 480 folhas. E essas folhas ou são brancas ou são azuis. Então, as folhas azuis mais as folhas brancas somam 480 folhas. Pronto, eu tenho um sisteminha, né, duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, posso resolver por sistema. Posso, mas dá muito trabalho. O que a gente vai fazer? Regra do Ricardinho, que sou eu mesmo, Ricardinho com K. O K é uma constante que eu vou determinar. E essa constante, ela leva o que no numerador? Ela leva a soma daquilo que eu quero dividir. Ó, 480. 480 aqui. E embaixo, no denominador, eu boto a soma das proporcionalidades. 3 mais 5. Então, o Ricardinho, o K é 480 dividido por 8, K é igual a 60, certo? 60 é a minha constante. O que eu vou fazer? Vou multiplicar aqui, ó. 3 vezes 60 é 180. 5 vezes 60 é 300. Pronto, já achei a quantidade de folhas azuis e já achei a quantidade de folhas brancas, certo? Agora, qual é a segunda parte do problema? Ele diz que utilizou 30 folhas azuis, ou seja, se tinha 180 azuis, agora tem menos 30, tem 150, certo? E ele quer saber a razão entre o número de folhas azuis e o número de folhas brancas, a nova razão. Então, as azuis agora são 150 e as brancas são 300. Corta o zero, fica 15 sobre 30. Ora, 30 é o dobro de 15. Então, se eu posso simplificar os dois por 15, dividir por 15 aqui, vai dar 1. Dividir por 15 aqui, vai dar 2. 1/2 é a nova razão. O gabarito está na letra C, C de chope. O gráfico mostra a distribuição por setores dos funcionários de uma editora. Então está aqui o gráfico, né? No setor operacional tem 70%, no setor de venda 18%, no setor de publicidade e administrativo nós não temos a porcentagem deles. Vamos continuar. Sabendo que o número de funcionários dos setores administrativo e publicidade junto é de 18 pessoas, então o número de funcionários do setor operacional supera o número de funcionários do setor de venda em... Então, ele me deu, a empresa tem 4 setores, o setor operacional tem 70%, o setor de vendas 18%, e ele não me deu quanto é que a porcentagem de publicidade e administrativo. Ele me deu a quantidade. Os dois somados têm 18 funcionários. Só que eu sei que se no operacional tem 70 e nas vendas tem 18, isso dá 88%. Ora, para 100%, faltam 12. Então, publicidade e administrativo equivale a 12% do total de funcionários da empresa. Então, se 12% equivale a 18 funcionários, quantos funcionários são, se eu, no todo, 100%, né? Então, coloquei o x em cima, x é igual a 18 vezes 100 sobre 12, certo? Então, posso aqui, por 6, 18 dividido por 6 dá 3, 12 dividido por 6 dá 2, 100 dividido por 2 dá 50, 2 por 2 dá 1. Só sobrou em cima, né? 3 vezes 50, 150. Então, essa empresa tem
150 funcionários. 150 funcionários, certo? Agora, 18 funcionários estão em publicidade administrativa. Operacional é 70%. Então, 70% é o quê? 7 vezes 10%, né? Quanto é 10% de 150? Ora, 10% de 150 é eu andar a vírgula uma casa decimal, né? A vírgula está aqui, não preciso botar porque só vai ter zero à direita. Então, 10% de 150 é 15. 70% é quanto? 15 vezes 7. 35. E vai 3, 105. Então, o setor operacional tem 105 funcionários. Ora, 105 com 18 dá quanto? 10, 13 e vai 1, 123. Né? Então, de 123 eu tenho setor operacional mais publicidade administrativa. O que sobrou é vendas. Então, é 150 menos 123, que é 27. Então, vendas tem 27 funcionários. Ele quer saber o número de funcionários do setor operacional supera o número de funcionários do setor de venda. Ou seja, 105 menos 27. 15 menos 7 dá 8. 9 menos 2, 7. 78 funcionários é a diferença que tem entre o setor operacional e o setor de vendas, certo? Então, gabarito letra E, beleza? Uma torneira goteja sem parar, desperdiçando 2 litros de água a cada 44 minutos. Mantendo sempre esse mesmo gotejamento, o número aproximado de litros de água que serão desperdiçados em 4 horas será. Então, o que ele está dizendo? Tem uma goteira, essa goteira ela está pingando e ela desperdiça 2 litros de água a cada 44 minutos. E ele quer saber, em 4 horas, quantos litros de água vai ser desperdiçado. Ora, então, vou fazer a regrinha de 3, só que lembrando que tem que estar tudo na mesma unidade, né? Eu não posso estar aqui com minutos e aqui em cima em horas, certo? Então, vou passar horas para minuto. 1 hora tem 60 minutos. 4 horas vai ter 4 vezes 60, que vai dar 240 minutos. 4 horas corresponde a 240 minutos. E vou determinar quantos litros de água eu gastei, foi desperdiçado em 4 horas, certo? Botei o x em cima, x é igual a 2 vezes 240 sobre 44. Vou fazer as simplificações para facilitar. Por 2 dá 1, por 2 dá 22. Continuo por 2, dá 120, por 2 dá 11. Não dá mais para simplificar, porque 11 é primo, 120 não é divisível por 11, então fica 120 sobre 11. Tenho que fazer essa divisão e ele quer aproximado. Eu já sei que essa divisão não vai dar exato, né? Então, como eu faço a divisão, eu já consigo enxergar que isso aqui, a resposta vai ser aproximadamente 11. Por quê? 11 vezes 11 dá 121, certo? Para 120, então o resultado que vai dar dessa divisão está muito mais próximo de 11 do que de 10, né? Então, 121 dividido por 11, pego 12, dá 1, sobra 1. Opa! 120 dividido por 11, não é 121, desculpa, 120, né? 120 dividido por 11, pego 12, 1, 11, sobra 1, baixo 0, 10, não dá, bota 1 0 e a vírgula e abaixa o 1 0, 100 por 11 dá 9, 99, né? Vai dar 1 e isso vai se prolongar, certo? Isso vai dar uma dízima.
Então, como eu disse, né, 10,9 litros, né, está muito mais próximo do 11 do que do 10, né? Então, o gabarito é letra A, certo? A tabela mostra algumas informações sobre o estoque. Número de unidades que havia, quantas unidades saíram e quantas permanecem após um balanço semanal. Então está aqui a tabela. E o que ele quer saber? O número total de itens que permanece nesse estoque é... Então aqui nós temos na primeira coluna a quantidade de cada item que começou no estoque, a quantidade de item que saiu e a quantidade de item que ficou no estoque, né? Na verdade, o que ele quer nesse problema é que tu vá preenchendo essas colunas e linhas até você chegar na resposta final, que é o número de unidades que permanece no estoque, somando as pastas, os pacotes de papel e as caixas de caneta, certo? Mas, provavelmente, eu não sei se houve um erro aqui na questão ou foi intencional mesmo, né? Porque basta você pegar aqui e fazer essa operação aqui, né? Que ele quer saber o número total de itens que permanecem nesse estoque. Ele quer saber aqui, onde está o ponto de interrogação. Ora, isso é o que? A diferença entre o número inicial do estoque menos o número de unidades que saíram no total, né? Ele quer 150 menos 85. 150 menos 85 é 10 menos 5, 5. Pede 1, fica 14. 14 menos 8, 65. Letra B é o gabarito. Eu não preciso fazer mais nada, certo? Não preciso calcular aqui quantos pacotes de papel sulfite saiu, depois calcular quantas canetas saiu, porque não sei se o que o examinador queria, ele queria que tu pegasse aqui, ó. Eu tinha no estoque inicial 12 canetas. No final permaneceram 7. Quantas tem? 5. Quantas saíram? 5. Ora, aqui saíram 85 itens, mas aqui já saiu 5. Aqui saiu 4. Então saíram 39. Então, para 85 faltam quantos? 6. 45, 46. Certo? Aqui, 58 menos 46 dá 12. Então, na verdade, o examinador queria que tu ficasse fazendo isso aqui, né? E não sei se por um erro lá ou qualquer coisa, eles acabaram facilitando, né? Que é só você pegar 150 e diminuir de 85 e você vai ter a resposta. Uma construtora disponibiliza para seus funcionários óculos e capacetes, num total de 150 peças. Óculos e capacetes, num total de 150 peças. Sabe-se que o número de óculos supera o número de capacetes em 10 unidades. Assim, o número de óculos disponíveis Vou fazer essa questão de 3 maneiras diferentes. Vou mostrar para vocês 3 maneiras diferentes de fazer essa questão. Na primeira, ele está dizendo que o número de óculos mais o número de capacetes é 150 peças. E depois ele diz que o número de óculos supera o número de capacetes em 10 unidades. Ou seja, se o número de óculos supera o número de capacete em 10 unidades, quer dizer que o número de óculos menos o número de capacete é igual a 10. Se eu tenho 10 óculos a mais do que o capacete, se eu pegar o número de óculos e tirar o número de capacetes, vai ser 10, certo? Pronto, tem um sistema de equações do primeiro grau com 2 incógnitas. Vou fazer pelo método da adição. Corto, óculos mais óculos dá 2O, 150 mais 10, 160. O número de óculos é 160 dividido por 2, que é igual a 80, gabarito, letra E, certo? Primeiro modo de você fazer esse tipo de questão. Vamos para o segundo. No segundo modo, o que eu vou fazer? Eu vou resolver através de uma equação do primeiro grau.
eu tenho o quê? O número de óculos, certo? Que eu chamei de O. Se eu chamei o número de óculos de O, o que é o número de capacetes? Né? Se eu tenho que a soma de óculos e capacete é 150 peças, o número de capacetes é o quê? É 150 menos o número de óculos. Se os dois juntos somam 150, se eu tirar o número de óculos, o que me sobrou é os capacetes, certo? Então, eu chamei o óculos de O e o capacete de 150 menos O. E ele me disse que a diferença disso, o número de óculos e o número de capacetes, é igual a 10. Certo? Então, óculos, vou multiplicar tudo, trocar o sinal, né? Porque é menos, 150 mais O é igual a 10. Tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro. O mais O dá 2O. 10, 150 que está aqui negativo, ele passa para o outro lado positivo. 2O, 160. O, 160 dividido por 2, que chegamos nos mesmos 80. Certo? Segundo modo de fazer. Vamos para o terceiro. Terceiro modo. Ricardo, eu não consigo montar nenhuma equação, não consigo ver esse tipo de questão, assim como eu já fiz uma outra, a primeira, se não me engano, a gente consegue também fazer pelas respostas. É óbvio, né? Ele quer saber quanto é que é o número de capacetes e o número de óculos aqui, está me dando a soma e a diferença deles. Eu posso pegar, vou pegar 60 aqui, que é a primeira opção, 60. Ora, se o número de óculos for 60 e o total é 150, quantos vão ser o capacete? 150 menos 60, é 90. Então, não vale porque a diferença não é 10 e muito menos o número de óculos é maior do que o número de capacete. Então, também não dá. Essa diferença está um pouco grande, então 65 também não vai ser, porque aqui vai dar o capacete 85 e os óculos 65. Novamente, a diferença não é 10 e o número de óculos está menor do que o número de capacete. A mesma coisa vai acontecer no 70, se forem 70 óculos, sobra que os capacetes vão ser 80. Aqui a diferença foi 10, mas presta atenção. Ó, o número de óculos supera o número de capacete em 10 unidades. Aqui não. O número de capacetes que está superando o número de óculos. Então não pode ser 70, certo? Só pode ser ao contrário, né? Só pode ser o 80. Os óculos seriam 80, o número de capacete vai ser o quê? 150 menos 80, que vai dar 70, gabarito letra E. Ricardo, existe outras maneiras de você fazer essa questão? Sim, existe. Eu posso montar mais vários tipos de equação, certo? Mostrei aqui para vocês 3 formas diferentes de vocês fazerem a mesma questão. A fechadura de um armário foi trocada e junto com ela vieram 2 chaves originais. O valor da fechadura com as 2 chaves originais foi de R$ 115. Porém, foram necessárias mais cópias dessas chaves. E o valor final, incluindo a fechadura com as chaves originais, incluindo a fechadura com as chaves originais mais as cópias, foi R$ 155. Considerando que o número final de chaves, incluindo as cópias e originais, foi 7, é correto dizer que o valor de cada cópia foi. Então, qual é a situação? Foi preciso fazer a fechadura de um armário e foi comprado a fechadura mais 2 chaves originais pelo custo de R$ 115. Porém, foram preciso fazer mais cópias além das 2 originais. Então, foi feito. O serviço foi a fechadura, mais as 2 originais, mais 5 cópias. Isso deu R$ 155. Ricardo, onde você tirou essas 5 cópias? Ele está dizendo aqui no final, ó, que incluindo as cópias e as originais, as 2 originais, foi um total de 7 chaves. Se
as cópias e as originais foram 7 chaves e 2 são as originais, foi feito 5 cópias, certo? Então, 5 cópias foi o valor a mais. Quanto é que foi pago a mais? Ora, se 2 originais e a fechadura era 115 e foi pago 155, 155 menos 115 é igual a 40. Então, R$40 foi o valor de 5 cópias. Para eu saber o valor de cada cópia, 40 dividido por 5 é igual a 8. R$8 cada cópia, gabarito letra D. Vamos lá. A tabela mostra alguns dados sobre o número de relatórios preenchido por um funcionário durante uma semana. Na segunda-feira ele preencheu X relatórios, na terça 9, na quarta 2x relatórios, ou seja, o dobro do que ele produziu na segunda, na quinta 7 relatórios e na sexta, obviamente, 4 relatórios, porque ninguém é de ferro, né? Sexta-feira, sextou, trabalha um pouquinho a menos, tá? Sabendo-se que a média diária de relatórios preenchidos nesses 5 dias foi igual a 7, então o número de relatórios preenchido na quarta-feira foi. Então ele quer saber o número de relatórios que se preencheu na quarta-feira, sabendo que a média entre os 5 relatórios, entre o número de relatórios produzidos durante os 5 dias da semana, foi igual a 7. Então, a média é o quê? É o número de relatórios que eu produzi na segunda, mais o número de relatórios que eu produzi na terça, mais o número de relatórios que eu produzi na quarta, mais o número de relatórios produzido na sexta, na quinta, e mais a minharia que ele trabalhou na sexta. Isso tudo dividido pelo número de dias trabalhados, 5 dias. Isso tudo tem que ter dado 7. Isso aqui que é a média, certo? Vou somar tudo aqui, ó. X com 2x, 3x. 9 mais 7, 16. Mais 4, 20. Sobre 5, igual a 7. Esse 5 que está aqui dividindo, eu jogo para cá multiplicando. 3x mais 20 é igual a 7 vezes 5. Opa, esqueci o mais aqui. 3x mais 20 é igual a 35. Tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro, trocando de sinal. 35 menos 20, 3x é igual a 15, x é igual a 5, certo? Então, 5 é o valor de x. Obviamente, trabalhou bem pouco na segunda-feira, porque aquilo tudo vem do fim de semana, né, cansado. Aquele negócio, na quarta ele rendeu mais, na terça ele rendeu mais, na quarta é o que ele quer saber, é 2 vezes 5, que é 10, é o dia que produziu mais, né? Na quinta 7 e na sexta 4. Então, gabarito, na quarta-feira ele produziu 10 relatórios, letra C. Vamos lá, última questão da prova. A figura mostra a sala e um banheiro B. Então, aqui a sala e aqui o banheiro, cujas medidas indicadas estão em metros. Sabe-se que a área da sala é igual a 7 vezes a área do banheiro. Então, a área da sala é 7 vezes a área do banheiro. Então, a medida do lado da sala indicada pela figura, pela letra L, então ele quer saber a medida L da sala. A área do banheiro eu consigo calcular. A área do banheiro é o quê? O produto das suas dimensões, certo? Produto da base vezes altura. O banheiro é um retângulo, né? Então, 3 vezes 2, a área do banheiro, 6 metros quadrados. Então, aqui, 6 metros quadrados. De posse da área do banheiro, eu consigo calcular a área da sala, porque ele diz que a área da sala é 7 vezes a área do banheiro. Então, é 7 vezes 6, 42 metros quadrados, é a área da sala. Agora, ele quer que eu determine qual é o comprimento L, certo? L é o retângulo todo, certo? Então, a área de todo o retângulo, que é igual à sala, a área da sala mais a área do banheiro, é 42 mais 6
que é 48 metros quadrados. Então, 48 metros quadrados é igual ao quê? 8, que é a base, vezes L, que é a altura. E aí eu vou ter todo o valor, toda a área desse retângulo, inclusive da sala mais o banheiro. L é o quê? 48 dividido por 8. L igual a 6 metros. Então, esse valor aqui, o comprimento, a altura aqui do retângulo é 6. Então, gabarito letra B. A área 6 vezes 8 é 48, é a área total. A área do banheiro 6 e a área da sala 42, certo? Então, essa aí foi a prova da Prefeitura de Arujá, que foi realizada recentemente, aí no dia 10/3/19, certo? Então, espero que tenha sido de proveito para vocês e até o nosso próximo vídeo.